E hoje eu estou aqui com o Raí, que num dos raros momentos em São Paulo, passou por aqui essa última semana para inaugurar uma nova iniciativa do Gol de Letra. E a gente vai contar isso e muito mais para vocês. Raí, conta para a gente qual foi a iniciativa que te trouxe para o Brasil. Olha, a Gol de Letra tem vários espaços, atua em vários espaços. A primeira vez que a gente teve uma parceria, que temos hoje um prédio próprio, uma casa própria, onde vai ser um projeto de formação de jovens. A gente investe muito em várias idades diferentes, com os pais, comunidades, mas esse vai ser muito ligado à cultura francesa também, que é uma escola de padaria, confeitaria e chocolateria para formar profissionais. Então, a Gol de Letra tem essa questão da educação, mas também da formação profissional, né, de construir um projeto de vida. E a gente inaugurou, literalmente, uma escola inteira dentro da comunidade, da onde a gente começou aqui na Vila Albertina. Fico muito orgulhoso. E hoje é uma casa própria mesmo, que vai formar milhões e milhões de... Então você milhares e gosta milhares de jovens. Você gosta de gastronomia? Eu gosto, né? A gente acaba Há aprendendo, tantos anos na não conheço. França, você gosta da gastronomia brasileira, mas você também é fã da gastronomia francesa? Eu gosto dos dois. Quando a gente fala de você, a gente pensa em futebol. Então agora a gente vai pensar no Raí Chef. Não, também não. Mas quando eu penso em Gol de Letra, isso é uma coisa que é legal. Assim, a Gol de Letra, quando a gente formou, tem um jogo de palavras que às vezes confunde, mas que é de esporte, pela educação, pela formação, né, pela mudança social. Então a gente atua em várias áreas, muito ligado à educação pelo esporte, cultura, dentro das escolas também, mas também formação profissional, que a gente quer diversificar. E esse é um ponto de diversificação de uma nova área que a gente vai formar grandes profissionais aí também, que é a gastronomia. E qual que é o seu prato predileto no Brasil? No Brasil, putz, tem tanto. Eu gosto muito de comida baiana, mas eu sou filho de paraense, pato no tucupi, falando diferente. Uau! Super gostoso. E a francesa? Na francesa, eu gosto da sudoeste, que é confit de canard, por exemplo, mas hoje já como mais leve um pouquinho. Gosto de mais um peixe com molho. Não, tá tudo pesado. É pato no tucupi, Tudo e pesado. confit de canard, assim, para Mas no manter... dia de hoje, na prática, eu como sempre mais leve. Eu queria saber a sua opinião sobre a seleção brasileira. Bom, o momento da seleção brasileira, o que está acontecendo representa um momento péssimo mesmo, pode dizer, porque não só pelos resultados, mas está sem treinador, né? Uma seleção há 1 ano da Copa do Mundo sem treinador já demonstra que muita coisa está errada. O Brasil investiu pouco em... Todo mundo se interessa em futebol, se interessou. O Brasil tinha um talento natural melhor que os outros no passado. Só que os outros, essa paixão nos outros países também era a mesma, os outros continentes mesmo. E todo mundo começou a investir em formação de treinadores, formação de educadores. E isso foi fazendo com que a qualidade da formação melhorasse, da formação dos jogadores, da formação tática. E o Brasil não, o Brasil deixava sempre o talento. No talento. O Brasil não ter treinador, de muitos treinadores estrangeiros, ter sido campeão brasileiro, aqui vem para cá, faz sucesso. A gente tem grandes treinadores, mas poucos, se você comparar a tradição do futebol brasileiro. Por quê? Porque a gente não investiu nessa formação. Portugal tem vários treinadores, na Espanha muitos treinadores. Então, o treinador serve não só para levar o time a ser campeão, jogar bonito, mas ele serve também para formar atletas, né? O melhor atleta, não só tecnicamente, fisicamente, mas também tático, de ter visão de jogo. Então, acho que o Brasil ficou muito tempo atrás e agora está correndo para ver se recupera. Continuamos com talentos, mas sem organização e sem essa formação tão qualificada como existe hoje nos outros países. E você acha que existe essa cultura dessa formação? Quer dizer, fala-se sobre isso? Tem se falado sobre isso? Sobre talento versus uma formação no Brasil, qualificada? pouco. Fora se fala bastante. No Brasil, fala pouco. Fora, com certeza. Mas aqui se fala pouco. Aqui a gente deveria fala, trazer. O problema é o Neymar, o problema é não sei quem. O presidente... O problema é o treinador. O treinador, mas muda de treinador. Mas não se fala de fundo, o problema é de fundo. O Brasil hoje tem um curso de treinadores que começou não faz tanto tempo assim, algumas décadas, pouco tempo, comparado com os outros países, mas que nem é reconhecido. Então, isso faz uma super diferença, na minha opinião, é o que faz a diferença. Claro, tem questão da organização do futebol, né? Nos países, por exemplo, existe uma liga de futebol profissional. Aqui são as federações, aqui manda muito mais político. Lá existe uma profissionalização que começou há muito mais tempo. Então, isso também tem um certo peso. Assim. Hoje, você vê, a França, dá um exemplo da França que eu acompanho, né? Quando eu fui para lá, que foi antes de começar a ter a Copa do Mundo da França, teve tanto investimento lá em centro de formação de treinador. Hoje a França é o país que mais, até mais do que o Brasil, revela jogadores de qualidade. Raí, você é um dos raros jogadores de futebol
que se envolveram tanto com educação, com causas sociais. Da onde veio esse teu desejo? Da onde nasceu essa tua vocação? O meu pai ele é da periferia de Fortaleza, bem pobre, e ele teve que largar a escola com 13 anos, e ele virou um intelectual, pop, assim. Ele é autodidata, ele começou a ler, a gente não sabe ainda porquê, alguém deve ter incentivado ele, e aí ele começou a ler, começou a fazer concursos públicos, né, porque na época não precisava de diploma, e fez a carreira dele estudando e passando, porque ele era inteligente, e ele passando em concursos públicos. Então ele ia tudo sobre Freud, um cara que era super simples, assim. Aí ele na pessoa do Napoleão, e na época que começou a nascer os primeiros irmãos meus, os primeiros filhos, ele estava nos gregos, nos filósofos gregos, né, na cultura da Grécia Antiga. E aí os 3 primeiros irmãos são Sócrates, Sóstenes e Sófocles, né? Então, ele aí com 55 anos, com 6 filhos em casa, trabalhando, ele foi fazer, a única frustração dele era não ter tido diploma, um cara que era apaixonado pelo saber, né? Então ele sempre incentivou isso pra gente. Aí ele voltou à universidade, fez Direito, Ciências Contábeis, que era da carreira dele, e Economia. Fez 3 universidades depois de 60 anos, né? Então ele sempre estimulava também debates em casa. Então, sem dúvida nenhuma, minha mãe acompanhava ele, mas em outro estilo. Mas, sem dúvida nenhuma, veio como se fala, de berço, né? Veio de berço, veio da tua educação dentro de casa, né? E tanto é que, você falou, e continua ainda que eu, né, acabei o ano passado um mestrado de Ciências Políticas, Sciences Po, que é uma das universidades mais importantes da Europa. Na França. Na França. E eu já era uma vontade de voltar para a França, aliado a uma vontade de voltar a estudar. Eu sempre falo assim, quando eu volto a estudar ou fazer algum curso, é para estimular os neurônios, assim, ter novas ideias. Né? Muda completamente a visão. Para provocar e ter novas ideias. Essa coisa de se reinventar pós-carreira, né? Uma coisa que também para mim foi sempre em ciclos, assim, que me faz muito bem. Como atleta, eu lembro que isso era tão presente. Eu, como atleta, quando eu tinha uma fase que não estava tão boa assim, eu ia no cinema, eu ia no teatro, eu ia ver um show. Eu sempre precisei de meio pensar em outras coisas. As pessoas perguntam, por que você não pensou em ser treinador? Cara, eu não consigo pensar em futebol 24 horas. Eu preciso pensar em outras coisas. É uma coisa que me enriquece e que, ao mesmo tempo, também me deixa mais leve, mais criativo. E sobre política? Saiu uma notícia de que você seria candidato a um cargo político. Isso é verdade? Não teve nenhum, nem contatos, nem negociação. O que aconteceu, eu fiquei sabendo também pela imprensa, que teve colocaram o meu nome em pesquisas e que teve As pesquisas disseram, né, que você seria bom para... Um candidatável. Mas não está nos seus planos? Não é nos meus planos, porque eu acho que não tenho esse perfil. Né? Já fui convidado aqui e ali no passado, mas eu acho que não é o meu perfil, porque guardando a minha independência partidária, eu acho que posso fazer mais. Como uma pessoa pública, eu incentivo algumas pessoas, acho que tem perfil diferente, né? O meu, assim, acho que eu comecei um projeto social há 27 anos, que tem um super resultado, que já foi modelo para políticas públicas, já faz uma disseminação, já tem um impacto grande. É uma ONG, então uma organização não governamental. Eu já fiz parte de movimentos de influenciar a política pública, então de um ativismo e de propor proposta, mas de fora para dentro, que tive bons resultados. Acho que eu sou bom nisso e acho que a minha imagem é boa nisso. A partir do momento tem um desafio, né? Eu não sou contra, mas a partir do momento que você entra para a política, primeiro você tem que ser fiel a um partido. Há algumas ideias que às vezes você não concorda. Então, no meu caso, que tenho muito a me limitar a uma... Você acredita que você pode contribuir mais? Posso contribuir mais estando fora, entendeu? Mesmo com partidos que eu me identifico e de diferentes partidos. Né? Não vamos ter rainha na política? Não vai ter, pode ter certeza. O Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminino em 2027. Como é que você vê esse movimento? Olha, eu, por ter acompanhado no meu time lá, né, no Paris FC, a importância, o impacto que tem, né, ter um time de mulheres que tem boa postura e tal, que influencia as novas gerações. Estou muito empolgado, né, com o Brasil. Eu acompanhei a última Copa do Mundo, foi na Austrália, e uma coisa que me chamou a atenção é que quando você estava vendo o jogo, tinha muita gente, muita criança, mulheres, meninas, assistindo o jogo, e às vezes a câmera mostrava assim, né? E você via aquelas meninas de 8, 9 anos vendo o futebol feminino com o olho brilhando, assim. A gente não tem ideia o que isso tem de impacto. Independente da criança vir a ser jogador de futebol ou não, mas assim...
a mulher se colocando numa posição diferente, Ela pode. num universo muito masculino, muito conservador. Então, isso tem um impacto, é uma ação que tem um impacto na causa em si muito grande. E espero que aconteça. Assim, a Marta, como teve a Marta aqui no Brasil. Você imagina, então, receber uma Copa do Mundo com todos os países, ter mulheres como protagonista durante um mês, né, no esporte mais popular do país, com certeza vai ter um impacto nessa causa importantíssimo. Você morou na Europa jogando, vai e volta, agora mora um pedaço lá, um pedaço aqui. Você sofreu preconceito na tua época de jogador? E como é que você vê a crescente de preconceito? Por exemplo, a gente vê o Vini Júnior sofrendo esse preconceito. Como é que você vê esse caminho? Bom, eu acho que eu não sofri tanto, porque quando eu fui já tinha 28 anos, já era um jogador reconhecido, obviamente. Mas tinham jogadores no meu time, inclusive um brasileiro, o Valdo, né, que ele me contava o que ele sofria na imigração. E claro que era uma coisa muito mais escondida, né? Então acho que essa coisa do racismo tem dois pontos. É triste, porque a gente vê que a humanidade tem coisas podres, mas ao mesmo tempo está mostrando que tem. Tipo, naquela época existia o racismo muito mais e ninguém percebia. Mais não sei, mas tem heróis, como estou citando, no caso do Vini, a gente sabe. Herói. A gente estava contando há pouco tempo, né? O mínimo erro que faz aqui e ali, o quanto que já tem pressão hoje em dia de tudo quanto é lado. Você imagina ele, né, um negro, jogando no Real Madrid, não tendo um papel protagonista e comprando essa briga, né? Sofrendo ameaças e comprando essa briga e tendo que jogar e performar ainda. Então, uma coisa é quase sobre-humano o que ele faz. Ele é herói. E tem 20 e poucos anos, né? Um menino. Então, o que ele representa, a gente estava falando do esporte feminino, o que representa para a causa, o que Vini hoje representa para essa causa, né? E com certeza vai ter um impacto na geração. Um garoto que é branco e vê o Vini, vai pensar, pô, eu vou pensar nesse tema, né? Diferente. Então, isso com certeza vai ter um impacto. E eu considero, até falo que ele é um dos grandes ativistas do mundo. E nessa causa, sem dúvida nenhuma, um dos maiores. Por que tem tão poucos jogadores que depois de fazerem sucesso, depois de estarem ali nos holofotes e sendo reconhecidos, contribuem para as causas sociais? Sendo que esses mesmos jogadores vieram de classes menos abastadas, né? Você veio dessa classe e você olhou a importância de você retribuir para a sociedade aquilo que foi bom para você, né? O Brasil é um país jovem, essa questão de participação, né? Participação ativa na sociedade, não é uma coisa natural nossa. Eu acho que cresceu o número de atletas e tem alguns que a gente até nem sabe que fazem, também participam de movimentos ou de projetos que a gente não fica sabendo, mas ainda é muito pouco, né? 99%, se você disse bem, 99% dos atletas saem de regiões pobres, de famílias desorganizadas e têm a oportunidade de crescer não só profissionalmente, mas também culturalmente, né, de morar em outros países. Eu acho que, e são referências, acho que falta essa consciência da importância que eles são referências para outras gerações, e do poder. Eu sempre tive essa vontade, essa ideia, tinha essa vocação também, mas quanto mais eu tinha sucesso profissional, mais eu percebia que aquilo era um poder que ia além, né, que eu poderia utilizar para causas e ideias, né, ideologias que eu pensava e que eu poderia estar contribuindo, né, num país tão injusto como o Brasil. Eu acho que falta essa consciência, né? A Gol de Letra, né, que é a minha instituição, e eu acho que cheguei a inspirar, muita gente já falou, né? Fez 25 anos o ano passado. Fiz o ano passado, comemoramos. Já mais de 40 mil pessoas, crianças e jovens passaram 40 mil pessoas. Fora as comunidades, a gente dissemina a metodologia a várias outras regiões do país. Então, tem muita gente que inspirou muita gente. Alguns atletas vieram conhecer o projeto e montaram seus, ou participam de outros projetos. Então, eu acho que falta essa consciência, né? Que o atleta de futebol, principalmente, ele é uma referência, ele tem que pensar que ele também, qualquer ato dele, qualquer coisa, vai ter uma repercussão que pode ser positiva, não só em termos de imagem, mas principalmente para a sociedade. Raí, você entrou como sócio no Paris Futebol Clube, na França, quando ele ainda era um time de segunda divisão. Depois que você entrou, ele agora está na primeira divisão. Conta um pouco dessa história para a gente. Olha, uma história linda, assim. Eu sou embaixador, trouxe investidores. Eu não sou acionista do time, mas eu sou embaixador do time, sou conselheiro do presidente. E foi lindo porque eu comecei no time lá uns 2 anos e meio atrás, né, no clube,
Paris FC, e eu tinha essa visão. É a única cidade que não tinha dois clubes grandes, a única cidade importante da Europa que não tem dois clubes na primeira divisão. E eu vi o potencial, então entrei como embaixador, as pessoas não entenderam muito. E aí eu vi que tinha um investimento bem feito, um trabalho assim bem feito. Depois, aí o time foi tendo melhores resultados. E esse ano, há uns 8 meses atrás, ainda na segunda divisão, quem comprou o time foi a família Arnaud, que é a família do grupo LVMH. LVMH. E a gente vê o Antoine Arnaud, filho do Bernard Arnault, muito envolvido, né? Sim, ele posta, ele se mostra ali vendo o jogo. Ele é apaixonado, tá? Todos os jogos, depois que ele começou, vai em todos os jogos. E é engraçado porque ele foi torcedor do Paris Saint-Germain quando eu jogava, né? Aí eu lembro que o pessoal me falou assim, Raí, o cara que comprou o teu time, ele ia te pedir autógrafo no vestiário lá que você tava. Mas ele é um cara com uma visão incrível, né? Até por isso entrou na hora certa, porque ele entrou no meio dessa temporada, agora já estamos na primeira divisão, ele está empolgadíssimo, então o segundo clube, e é um momento histórico, né? Há 50 anos o Paris não tinha um segundo clube, né? O Paris FC não jogava a elite do futebol, um time com uma visão diferente, pretende ser diferente. E ainda por cima, sabe que é o time, quando eu entrei também por causa dessa questão de gênero, entre mulheres e homens, é o único clube, um dos clubes no mundo que é a mesma condição de trabalho, o salário não é o mesmo ainda, mas a mesma condição de trabalho entre mulher e homem, e as mulheres estavam já na primeira divisão, na Champions League, então as mulheres eram melhores já que os homens, agora os homens estão... 2025 é o ano do Brasil na França e da França no Brasil, Sim. Vão ter várias comemorações. Como é que você está envolvido nesse momento? Eu fiquei muito feliz porque confirmou o meu status aí de embaixador informal, assim, embaixador que tem influência. Porque assim que confirmou, que foi oficializado, que eles escolheram os dois comissários, né, o comissário da França no Brasil e da França no Brasil, na mesma semana os dois me ligaram. Não precisamos conversar porque vai ter esse ano e tal. Então veio que um consultor, padrinho também, de alguns eventos que vão ter lá. Então, vai ter um evento, por exemplo, do projeto Guri aqui com a Ópera de Paris, que eu sou padrinho do projeto de jovens da Ópera de Paris. Então, vai ter esse... E eu fiquei muito feliz que a prefeita de Paris, né, Anne Hidalgo, me chamou para anunciar agora, dia 26, que eu vou ser o padrinho da Paris Plage, que eles falam, na praia de Paris. Todo verão, tem 3 meses, né, que o Paris... Né, os franceses têm aquela praia ali à beira do Sena, exatamente. né? O Sena vira uma praia. Que tem uma praia à beira do Sena. E que agora no Sena, tem também no Canal, então se estende. Foi ficando maior, né? E agora eles vão poder nadar em alguns lugares. Alguns lugares. E aí o lançamento, o Brasil vai ser um pouco o tema, e no lançamento eu vou ser oficializado como o embaixador da Plage de Paris? Da Plage de Paris, né? Chique, gente, é uma coisa...